Você provavelmente já ouviu falar da próstata, mas você sabia que existem algumas doenças que são mortais e dolorosas que poucas pessoas sabem? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar doenças de próstata mortais. Fique até o final para não perder nenhuma, pois vou falar o que são, o do porquê que elas são mortais e, claro, como você pode se prevenir delas. Então, para começar, o câncer de próstata avançado, que é o segundo tipo de câncer mais comum em homens ao redor do mundo. E ele ocorre quando as células da próstata começam a crescer descontroladamente, formando tumores que podem se espalhar para outros órgãos, assim prejudicando ainda mais o corpo. E alguns dos principais e possíveis sintomas são sangue na urina e no sêmen, dificuldade ou dor para urinar, dor persistente nas costas, quadris e coxas, e uma perda de peso sem um motivo aparente. E o porquê do câncer de próstata ser mortal, mesmo que vários casos até sejam tratados e com uma relativa alta taxa de sucesso, quando tratados bem rápido e precocemente, o câncer de próstata ele pode esperar para os ossos, o fígado e os pulmões, principalmente em estágios mais avançados. E, inclusive, metástases ósseas causam dores excruciantes e aumentam o risco também de fraturas fatais. E na questão de prevenção, é recomendado você ter uma alimentação saudável, uma prática regular de exercícios e atividade física e um acompanhamento médico regular, especialmente após os 50 anos. E quanto aos possíveis tratamentos, pode incluir a cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal e a quimioterapia, dependendo do qual é o estágio da doença. E por curiosidade, normalmente o câncer de próstata cresce lentamente, mas em cerca de 10 a 15% dos casos, pode ser altamente agressivo. Por isso, alguns exames regulares como o PSA, que é o antígeno prostático específico, podem salvar vidas. A prostatite bacteriana grave é uma inflamação aguda causada por uma infecção bacteriana, que pode ser súbita e bem severa, exigindo uma atenção médica imediata. E alguns dos principais sintomas são a febre alta e calafrios, dor intensa no períneo, abdômen inferior e dor ao urinar. Uma micção frequente, com uma sensação de urgência, e dificuldade também em urinar ou ter um fluxo de urina muito fraco. E o porquê dessa condição ser mortal é que, se ela não for tratada, a prostatite bacteriana pode se agravar e levar a uma sepse, que é uma infecção generalizada do corpo, que, na maioria das vezes, é fatal. E na questão de prevenção, você pode buscar ter uma hidratação adequada e evitar segurar a urina por períodos muito longos. E na questão de tratamentos, existem alguns antibióticos potentes, mas, em casos mais graves, a internação hospitalar para a administração de medicamentos intravenosos pode ser usada em certos casos. E por curiosidade, a prostatite aguda representa cerca de 10% dos casos de prostatite, mas é a forma mais grave e dolorosa que tem. Hiperplasia prostática benigna com complicações graves é um aumento benigno da próstata que pode levar a retenção urinária severa e a sérios danos renais se não for tratada corretamente e precocemente. E alguns dos principais sintomas possíveis são a dificuldade para urinar ou para iniciar o fluxo urinário, a sensação da sua bexiga estar vazia de uma maneira incompleta e uma dor bem intensa devido à retenção de urina. E essa condição pode ser extremamente mortal, pois se a urina ficar acumulada por muito tempo, ela pode causar uma insuficiência renal aguda ou crônica, que é uma condição grave e potencialmente fatal. Na questão de prevenção, é importante ter alguns exames regulares de próstata, principalmente a partir dos 45 anos, e ainda mais para quem tem um histórico familiar dessa condição. E algumas coisas dos possíveis tratamentos seria alguns medicamentos para possivelmente relaxar os músculos da próstata ou até uma cirurgia para reduzir o tamanho da glândula. E por curiosidade, cerca de 50% dos homens acima dos 60 anos apresentam sintomas de hiperplasia próstica benigna, mas apenas uma pequena porcentagem desses desenvolve uma complicação grave. O abscesso prostático é uma coleção de pus dentro da próstata, que é geralmente causada por infecções bacterianas mais graves ou por infecções bacterianas não tratadas. E alguns dos principais sintomas é uma sensação de extrema fraqueza, febre
uma dor extrema na área pélvica, uma dificuldade intensa ao urinar. E o porquê dessa condição ser mortal é que, se não for tratado, o abscesso ele pode romper e espalhar bactérias para o restante do corpo, causando possivelmente um choque séptico e a morte. Pois, como se tivesse uma bexiga dentro, ela estourasse e as coisas ruins que tem ali podem se espalhar. Na questão de prevenção, é melhor você tratar infecções urinárias ou prostáticas precocemente. E na questão de tratamento, possivelmente algumas cirurgias. E existem alguns antibióticos intravenosos que podem ajudar. Por curiosidade, abscessos prostáticos eram muito mais comuns antes do uso generalizado de antibióticos, mas ainda ocorrem em homens com uma imunidade um pouco mais comprometida. A síndrome da dor pélvica crônica, SDPC, associada a infecções fatais, é uma condição multifatorial que envolve uma dor pélvica intensa e persistente, frequentemente associada com algumas infecções recorrentes. Por isso, alguns dos possíveis sintomas são a dor generalizada na área da pelvis e das genitais, alguns problemas urinários, incluindo a dor ao urinar, e possivelmente algumas alterações na função sexual. E essa condição pode ser extremamente mortal, pois as infecções recorrentes e não tratadas, associadas a SDPC, podem levar a algumas complicações graves, como a infecção sistêmica, mesmo que a dor por si só não seja diretamente fatal. Para provavelmente se prevenir dessa doença, seria você ter uma boa higiene íntima e um tratamento rápido de infecções urinárias, ou seja, tratar a condição de uma maneira precoce. Na questão de tratamento, existe a terapia medicamentosa, com medicamentos, a fisioterapia de assoalho pélvico, e em alguns casos, bem específicos, o uso de antibióticos. E a curiosidade da vez é que essa condição afeta cerca de 10% dos homens em algum momento da vida. Mas ainda é um desafio médico devido à sua causa ainda ser pouco compreendida. E não podemos esquecer de falar também que a saúde da próstata é um tema crucial para a vida de qualquer homem, e exames regulares e cuidados preventivos são fundamentais para evitar que essas doenças aumentem e se tornem mortais. E mesmo que os avanços da medicina tenham melhorado, principalmente os tratamentos sendo mais eficazes, ainda o diagnóstico precoce continua sendo a chave para salvar vidas e tratar as doenças antes que elas realmente se tornem fatais. Caso você queira saber um pouco mais sobre saúde física e mental, eu deixei um link do material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, tem uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, ajude a chegar lá. Valeu!